novo ano começou e eu não sei vocês, mas todo ano eu coloco como meta ler a Bíblia inteira. Então eu comecei recentemente o meu plano bíblico de leitura anual. Eu estou lendo 3 capítulos por dia, começando pelo livro de Gênesis. E recentemente eu estava lendo a história de Abraão e Sara, que é uma história que fala muito comigo, cativa muito meu coração. E eu ouvi uma pregação do Luiz Hermínio, onde ele estava citando aquela passagem de Gênesis capítulo 15, que é quando Abraão estava tendo uma conversa com Deus. Deus ele fala com Abraão e ele diz para Abraão contar as estrelas. E o Luiz Hermínio ele fala uma coisa que é muito interessante, que me intrigou muito, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E ele fala sobre a possibilidade de Deus ele ter pedido para Abraão contar as estrelas de dia. Sobre a possibilidade de Deus ter chegado até Abraão e ter falado: "Ei, Abraão, tudo bem? Então, vai lá fora e conta as estrelas", mas era de dia. E como é que Abraão ia contar as estrelas de dia? Isso me intrigou muito porque eu nunca tinha ouvido falar nessa perspectiva, dessa possibilidade de Abraão ter sido chamado por Deus para contar as estrelas de dia. Que loucura, né? E eu fui para a Bíblia e eu fui ler o capítulo 15 de Gênesis. E realmente, quando você para ler, lá no versículo 5, é quando Deus ele chama Abraão. Diz assim: "Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça." E daí mais para frente, lá no versículo 12, a gente lê o seguinte: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Isso lá na frente, ou seja, existe uma grande possibilidade de esse evento, de quando Deus chamou Abraão para contar as estrelas, ainda era dia. Existe uma possibilidade de ainda ser dia quando isso aconteceu. E saber dessa curiosidade, dessa possibilidade de tudo isso ter acontecido quando ainda era dia, antes do pôr do sol acontecer, isso me deixou muito feliz, sabe? Porque eu parei pra pensar e eu percebi que, cara, isso é muito possível. Deus, ele faria isso, com certeza. Isso tem muito cara de coisas do que Deus faria, sabe? E uma das coisas que mais me intriga nesse fato é justamente depois que Deus ele chama Abraão para contar as estrelas. No versículo 6, a gente lê o seguinte: Abraão creu no Senhor. E essa é apenas uma das várias evidências que a gente tem na Bíblia sobre quanto Abraão era realmente o pai da fé, sabe? Ele foi colocado diante de situações onde ele teve que confiar totalmente na palavra de Deus e no que Deus faria na vida dele. E esse episódio eu acho incrível, sabe? Eu acho simplesmente fascinante o fato de Deus ele ter chamado Abraão para contar as estrelas de dia, sabe? Para ver além do que os nossos próprios olhos podem ver, porque a gente não consegue enxergar as estrelas de dia. Elas não são visíveis aos nossos olhos de dia. De noite ainda vai, né? A gente consegue ver algumas, mas de dia não tem como ver as estrelas de dia. E o quão fascinante isso é, o fato de Deus chamar o filho dele para tentar enxergar algo além da sua própria visão, sabe? Para tentar ver algo que ele não conseguia ver com os próprios olhos. Para ter visão de uma coisa que só através da fé ele ia ser capaz de enxergar. Só através da fé Abraão seria capaz de ver estrelas de dia. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos é que Deus, ele é um pai que gosta de sonhar grande. Ele se importa com os sonhos dos seus filhos e ele gosta de ultrapassar os nossos sonhos, de fazer as coisas acontecerem de uma forma muito melhor do que a gente esperava ou desejava. Sabe, às vezes a gente limita demais o agir de Deus na nossa vida. A gente tem que começar a ter mais fé e simplesmente ir e fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, sabe? Assim como Abraão
saiu em busca de uma terra que ele não sabia onde era, mas era a terra prometida, e ele só foi, ele largou tudo e foi e seguiu a voz de Deus. Às vezes a gente precisa ser assim também, apenas confiar e seguir a voz do Senhor. Por mais que a gente não tenha as coisas que a gente gostaria de ter no momento para executar o chamado de Deus na nossa vida, justamente quando a gente não tem as coisas que a gente acha que seria necessário para então fazer, que Deus mostra que Ele é suficiente nas nossas vidas e que se nós temos Ele, se nós temos a presença de Deus, isso é suficiente para fazer acontecer. Que nesse ano de 2026 você venha ter uma fé plena no Senhor, que você venha confiar totalmente nele, que você venha queimar os seus barcos e as suas carroças e simplesmente seguir a voz de Deus naquilo que Ele tem determinado para a sua vida. Não tenha medo de sonhar grande, porque Deus, Ele é um Pai que ama sonhar grande e ama fazer coisas impossíveis serem possíveis diante dos nossos olhos.